Olá, pessoal! Boas-vindas a essa análise orgulhosamente trazida pela Ford College. Hoje, a gente vai dar um mergulho de cabeça no mundo fascinante da infraestrutura Web3, focando, claro, no ecossistema da Solana. Essa exploração faz parte do nosso módulo Real World Impact Solana in Action, da trilha de introdução à Solana. O nosso grande desafio de hoje é tentar entender a arte de transformar aquelas montanhas de dados brutos e barulhentos em projetos arquitetônicos claros e super práticos. Podemos pensar nisso como se estivéssemos desenhando uma planta de engenharia minuciosa, daquelas bem detalhadas mesmo. Na lição passada, a gente deu uma olhada numa série de métricas e casos de uso isolados. Pois é, agora chegou a hora de pegar todas essas peças soltas em cima da mesa e finalmente montar o quebra-cabeça da escalabilidade. E como vamos organizar esse nosso mapa de hoje? A ideia é ir da observação pura direto para a aplicação prática. Passaremos rapidinho por 1. Introdução e recapitulação. 2. Padrões de escalabilidade. 3. Princípios na prática. 4. Estruturando a síntese. E, para fechar o nosso estudo, a conclusão. Bora lá? Começando pelo começo. Seção 1. Introdução e recapitulação. Da observação à ferramenta racional. É aqui que mudamos a nossa marcha. Em vez de só ficar olhando para materiais espalhados e comparando números isolados, como fizemos antes, a ideia agora é colocar os óculos de engenharia e focar em criar um esquema focado 100% no desempenho da rede. Tem uma diferença brutal aqui. De um lado estão os dados brutos, picos de latência, logs que piscam intermitentes, métricas colhidas no gargalo das operações. Tentar entender se uma aplicação vai dar certo só olhando para isso é literalmente tentar ler o código da Matrix sem ter aquele decodificador da nave. É só uma chuva de informações confusas caindo na tela. Agora, do outro lado, a mágica acontece quando convertemos toda essa bagunça em ferramentas racionais portáteis. Que nome bonito, né? Mas é só a capacidade incrível de pegar um evento isolado e tirar dele uma regra geral, um princípio que a gente vai poder levar no bolso para avaliar qualquer nova situação no futuro. E olha, num design super otimizado como o da Solana, isso é absolutamente crucial. Entrando agora na nossa seção 2, padrões de escalabilidade, ou seja, como a gente extrai as fórmulas da engenharia. É aqui que aquele trabalho braçal de analisar planilhas começa a valer a pena e revelar as regras de ouro para construir redes realmente parrudas e robustas. O ponto central de tudo isso é o que chamamos de princípio transferível. Basicamente, é uma regrinha curta e grossa que liga uma métrica que a gente consegue observar a uma consequência super previsível lá na frente. Sabe, na engenharia de sistemas de alto desempenho, não basta só declarar que um protocolo é rápido. Isso não cola. É preciso garantir que, se notarmos um padrão X de tráfego, a consequência operacional Y vai acontecer de forma garantida. Matemática pura, sem achismos. E como chegamos nesses princípios? Funciona mais ou menos como o fluxograma de uma fábrica. Passo 1. Descobrimos a técnica capacitadora, que é basicamente o motor que está dando potência para a rede. Passo 2. Captamos o sinal observado diretamente nas métricas práticas. Passo 3. Definimos a restrição operacional. Afinal, não existe almoço grátis. Toda técnica tem seu atrito. E por fim, o passo 4. Traduzimos tudo isso na implicação prática para o aplicativo final. Seguir esse passo a passo é o que faz a gente tirar a inteligência real e aplicável, lá de dentro dos servidores. Essas técnicas que dão esse turbo na rede geralmente caem em 4 grandes famílias que os arquitetos de sistemas adoram usar para gerenciar recursos. Temos o paralelismo de execução, que permite rodar um monte de tarefas ao mesmo tempo, a otimização de pipelines e entrada e saída. Temos também a agregação ou batching off-chain, que, de forma bem simples, é juntar várias transações num pacotão só para economizar custos. E, claro, o particionamento de carga, o famoso sharding, que é fatiar a rede em pedaços menores para aliviar o peso. Cada uma dessas famílias tem seus comportamentos e desafios próprios. Vamos avançar para a seção 3, princípios na prática. É aqui que a gente pega a nossa planta mestre e começa a mapear os projetos direto no mundo real. Isso ilustra brilhantemente a complexidade dos compromissos da vida real direto do campo de batalha da arquitetura. Olha só o caso da técnica de batching. Ela pode derrubar consideravelmente os custos de uma operação, uma maravilha, mas fatalmente gera picos na cauda de latência na hora de enviar esses lotes. Imagina só ignorar esse detalhe e tentar colocar o batching num jogo ou sistema financeiro que exige respostas em tempo real. É o equivalente arquitetural a tentar enfiar um elefante dentro de um carro popular. Simplesmente não vai caber, e os usuários vão sentir o tranco na hora.
Em contrapartida, se construirmos uma rede com forte observabilidade, atraímos ferramentas de terceiros e fazemos o ecossistema crescer. No fim das contas, não se trata de velocidade pura, mas de criar um ambiente previsível para quem constrói o futuro. O que nos leva à seção 4, estruturando a síntese. Agora, vamos ver como automatizar a tradução desses conceitos usando Python. Porque, vamos ser sinceros, lidar com milhares de linhas de logs na mão exige ferramentas pragmáticas para não enlouquecer ninguém. A simplicidade dessa automação é genial. Em um script offline de síntese em Python, a gente só precisa centralizar as regras de engenharia. Por exemplo, definir que um pico alto de transações corresponde a 10.000 ou que a cauda de latência liga o sinal de alerta se passar de 500 milissegundos. A partir daí, o código funciona como um juiz imparcial. Ele lê aquele arquivo gigantesco de dados brutos e imediatamente já sinaliza quais princípios arquiteturais a rede está evidenciando naquele exato momento. Compreender as engrenagens desse processo é o que revela o seu verdadeiro valor estratégico. O script centraliza os limites numéricos, avalia o desempenho de cada caso e vincula diretamente os sinais mensuráveis aos princípios teóricos. E a melhor parte de tudo isso, ele gera uma saída com cadeias de evidências totalmente rastreáveis. Então, no fim do dia, a gente não tem em mãos uma suposição otimista. Temos uma declaração robusta de que uma técnica específica deve ser usada, anexada exatamente à métrica que justifica essa escolha, um mapa do tesouro. E assim chegamos à seção 5, conclusão. É a hora de empacotar todos esses conceitos e garantir que os entregáveis dessa nossa sessão de planejamento estejam perfeitamente alinhados para entrar em ação. Se for para guardar uma única coisa de tudo que vimos, que seja esta mentalidade. Comportamentos mensuráveis do sistema são a matéria-prima da síntese. Trate-os como evidências, não conclusões. Essa é a regra de ouro. Os dados não tomam decisões por nós. Uma latência momentânea não quer dizer que o sistema inteiro falhou, do mesmo jeito que um pico de velocidade não garante o sucesso para o resto da vida. Tudo isso precisa ser sintetizado com cuidado, analisando os prós e os contras de vários ângulos. A verdadeira engenharia de sistema só acontece quando a gente transforma evidências puras em escolhas super conscientes. Para fechar com chave de ouro, fica essa reflexão final. Como será que esses princípios arquiteturais que a gente acabou de traduzir se aplicam na prática ao poder da Solana e de forma mais ampla a outras redes e protocolos Web3 pelo mundo afora? Fica a provocação. Pensar nisso é o que vai pavimentar o caminho para as conexões mais profundas que faremos no restante deste módulo. Vale lembrar que essa análise foi orgulhosamente desenvolvida pela Ford College. Para mergulhar ainda mais fundo no ecossistema da Solana e dominar vários outros tópicos avançados da Web3, basta dar um pulo no website Ford College. Um excelente estudo para todo mundo e a gente se vê na próxima.